VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos, comunicação e produção textual. Compreender os processos de comunicação como estratégica essencial no âmbito escolar. Olá, cursistas, mais uma vez aqui com vocês. Vamos falar sobre a competência 1. Descrição: ele está sentado, é branco, cabelo curto, preto, olhos castanhos, veste camisa preta, usa barba, visto da cintura para cima. Vamos tentar fugir do padrão que está aí no caderno que vocês acompanharam durante a semana e vamos tentar fazer uma discussão aqui mais prática, mais rápida, dessa relação dos conceitos que a gente vai trabalhar sobre comunicação. Primeiramente, a gente tem que desmistificar a ideia do que significa se comunicar. As relações humanas elas são bem mais amplas do que apenas repassar o conhecimento para alguém e esperar que esse feedback seja tão automático como a gente às vezes acompanha dentro da escola. Então, esse conceito de comunicação ele tem que ser ampliado para uma relação de que, dentro da perspectiva da língua, a nossa língua como um sistema, as relações entre os interlocutores elas são feitas de linguagens diferentes, com intenções diferentes, pressupostos diferentes que vão fazer com que esse texto seja atingido o seu caráter essencial de informatividade, da uma relação mais própria do próprio texto. As estratégias de comunicação, o próprio interlocutor, ou escrevente, dependendo de que modalidade ele estiver fazendo, seja oral ou seja escrita, essa estratégia que ele vai utilizar é própria, mas ele tem que seguir exatamente um sistema da língua, que é a nossa língua portuguesa, e fazer com que o que ele escreve ou o que ele diz faça sentido. Então a relação de dar sentido ao que se escreve, ao que se fala, é um processo que também é de conhecimento do sistema da nossa língua, mas também é uma questão também muito própria, também de estilo do próprio falante. Então a gente começa também desmistificando o que é, de certa forma, texto. O que é texto? A gente aprende na escola que texto é um areado de palavras escritas em uma página imensa e que o significado dela pouco importa, o que importa mais é o tamanho. Não sei se vocês já viram esse conceito. Frase, a diferença de frase, período e oração. Esse conceito está fora um pouquinho dessa relação mais moderna de como ensinar a língua, Então, como falar para vocês de língua sem falar algo que é natural e espontâneo na própria língua, que é o ato de interagir socialmente. Então, esse conceito de comunicação, que a gente chama, é o conceito de Jacobson, da teoria da comunicação, ele está um pouco defasado. A gente trata hoje a comunicação como uma relação de atos de fala. Então, por exemplo, se eu falo para você e chego para você e falo mal de você, ou tentando denegrir a sua imagem, o que eu fiz com você não foi me comunicar. Eu quis lhe xingar, eu quis lhe atingir. Se eu vou, por exemplo, para você oferecer um produto, vou fazer uma propaganda de um produto, então a minha relação não é simplesmente de comunicação, que aí seria restringir muito a relação de comunicação. Eu quero lhe persuadir, eu quero convencer você, e eu posso usar a linguagem diferente, como vocês sabem, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, eu posso usar o gesto, eu posso usar a mímica, eu posso usar a própria música. Então, a relação de comunicação é muito mais ampla e a gente sabe que na produção textual ou até na oralidade, o falante ou o escrevente ele domina o seu ato de fala. Então eu sei muito bem, ao me comunicar com alguém, ao interagir com alguém, que essa relação dialógica ela tem uma perspectiva que tem um contexto. Então aí vem o conceito de contexto, ou situação comunicativa. Então eu como falante, para o que eu digo, o que eu vou dizer, para dar sentido a outra pessoa, o contexto tem que estar muito bem claro para que o outro entre na minha perspectiva de língua, no meu contexto, para conseguir entender a mensagem. Então a mesma frase ou a mesma mensagem em contexto diferente produzem também sentidos diferentes, são efeitos de sentido diferente. Então nós como falantes, vocês têm que tomar isso bem lucidamente, que essa perspectiva ela é muito natural. Só que na escrita, como o processo da escrita ela não tem recursos como a gente tem na fala, como aqui o gesto, o tom de voz, a afeição, na escrita nós temos uma relação mais artificial. Então o estilo de se fazer, as estratégias de se fazer na escrita, elas são bem mais amplas, E vocês dominam muito bem as funções da linguagem, A escola apenas traz como
dentro da matéria de gramática, né, as funções da linguagem, né, mais de uma forma mais didatizada, mas todos nós que não vamos nos comunicar, a gente sabe quando a gente quer ser mais emotivo, né, como a função da linguagem emotiva, a gente sabe quando quer persuadir alguém com uma linguagem conativa ou persuasiva, e essa relação das funções da linguagem, para a gente não ficar só relacionando teorias, né, e tentando fazer tópicos em teorias, eu quero que vocês entendam que essas relações elas são muito naturais. Então, o papel da escola talvez seja didatizar e esquematizar quais são essas funções. Mas nós, como falantes, nós dominamos muito bem isso. Até porque é uma teoria da psicolinguística que diz que nós, falantes, nós já dominamos a língua desde 6 anos de idade. Então, todos vocês, nós em si, temos essa relação muito própria da comunicação como algo instintivo, espontâneo e fora daquele padrão de regra que a gramática pede para a gente. Som direto, Leandro Silva. Imagens, Leandro Silva. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Direção de arte, Isabela Oliveira. Edição, Alisson Lima, Danilo Albuquerque. Professor autor, Hugo Bulhões. Design educacional, David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Anara Mariane Perboar. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em maio de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.